Na Baixada Santista já são 38 casos confirmados da Covid-19 e 891 suspeitos. Só em Santos são 30 confirmações e 8 mortes investigadas. Sobre esses casos, nós vamos falar agora com a repórter Patrícia Nunes, que está na Secretaria de Saúde de Santos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. É isso mesmo. A gente veio aqui conversar com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Lopes. Olá, secretário. Muito boa noite para o senhor. Bom, essas mortes, né, que estão sendo investigadas, todas elas são de pessoas que tinham doenças ou algum tipo de jovem entre elas? Olha, boa noite a todos. Nós temos casos, sim, com comorbidades pré-existentes. Então, são casos de pessoas que já tinham algum problema de saúde, mas, mesmo assim, por uma união de fatores, se faz necessário essa investigação. Então, esperamos aí ter os resultados para que a gente possa seguir com as análises, inclusive epidemiológicas, em cima desses resultados. Sobre o número de casos, né, já é possível fazer um balanço se a quarentena ela tem ajudado aí a diminuir realmente a propagação do vírus ou, na verdade, o número de internações tem aumentado? Sim, olha, nós temos uma leitura muito, mas muito clara que a quarentena, o afastamento social tem colaborado demais para que a gente possa inibir o aumento de casos confirmados, mesmo suspeitos na cidade e na região. A gente percebe que em outras localidades onde não foram adotadas medidas como nós estamos adotando aqui na Baixada Santista, os casos se multiplicaram de forma muito mais acelerada. Então, realmente insisto as pessoas poderem colaborar se mantendo em isolamento social por um determinado período. E o protocolo de tratamento para pacientes graves com uso de cloroquina com azitromicina tem sido adotado nos hospitais daqui? Existe algum estudo onde seja feita a avaliação se de fato está ajudando ou não? Olha, sim, o Guilherme Álvaro, é uma unidade que começou com essa discussão de forma bem profunda. Nós, na rede municipal, também já estamos adquirindo esses medicamentos, buscando realmente ter eles na nossa cesta para poder prover aos pacientes. O grande incentivador desse tema, que realmente nos referencia muito, é o Dr. Marcos Caseiro, que realmente acredita que, embora ainda do ponto de vista técnico, científico, ainda necessite de algumas validações a mais, mas tem resultados já positivos em outros lugares do mundo e nós iremos adotar também aqui na cidade de Santos esses medicamentos. Obrigada, secretário Fábio Ferraz, que continua conosco. Logo mais nós voltaremos com mais informações. E agora atualizando o número de casos aqui na Baixada Santista. Aqui em Santos são 30 casos confirmados e 278 suspeitos. São Vicente há um caso confirmado e 74 suspeitos. Cubatão, apenas suspeitos, 28. Praia Grande, 5 casos confirmados com 2 mortes e aqui 165 suspeitos. Mongaguá são 11 suspeitos, Itanhaém 20 suspeitos, Guarujá há um caso confirmado e 216 suspeitos. Bertioga, 48 suspeitos, Peruíbe um caso confirmado e 51 suspeitos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Patrícia. É o secretário Fábio Ferraz. O número de casos do Covid-19 no Brasil chegou a 4.579. As mortes pela doença já são 159, com aumento de 23 óbitos em relação à última contagem no domingo. Já o índice de letalidade está em 3,5%. O governo federal se pronunciou sobre a pandemia em entrevista coletiva com os ministros. PT, PCdoB. Nós tivemos um probleminha com este VT e logo mais você verá então uma coletiva com o ministro de Saúde e os outros ministros. E desde o último dia 25, uma família santista vive momentos de apreensão. O farmacêutico Iaçu Nakano, de 77 anos, testou positivo para a Covid-19 e morreu. Só que até agora a contraprova não foi entregue. O farmacêutico Iaçu Nakano, de 77 anos, morador de Santos, é uma das mortes suspeitas por Covid-19 na região. A declaração de óbito aponta coronavírus, mas o resultado da contraprova está sendo analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O laudo conclusivo ainda não foi divulgado.
Todos os dias nós íamos lá acompanhar o boletim médico, às 18 horas, e a resposta era sempre a mesma. O resultado da contraprova não chegou, e nunca chegava esse resultado de exame. Até que no dia 25 de março, nós fomos às 18 horas e tivemos a informação de que o quadro dele havia piorado muito. Ele só tinha um rim, e esse rim, houve a falência desse único rim, tentaram hemodiálise, mas não conseguiram completar, porque ele era hipertenso e diabético também, e o pulmão tinha piorado muito. Paulo Nakano, que é neto do seu Issal, fala de todo o processo de internação. 15 dias, ele começou a apresentar alguns sintomas de febre, dor no corpo, e foi 2 vezes ao pronto-socorro, onde diagnosticaram que seria uma gripe comum e mandaram ele para casa. Até que na madrugada do dia 19 para o dia 20, meu irmão mais novo me ligou e falou que ele estava vomitando e com muitas dores no estômago. Foi quando eu levei ele para o pronto-socorro da Zona Leste. Lá constataram que ele estava com a saturação baixa logo no primeiro exame, na triagem, e mantiveram ele na observação durante toda a madrugada, até que de manhã enviaram ele para fazer um raio-x, e quando esse raio-x retornou, foi constatado que o pulmão estava bem comprometido e resolveram deixar ele em observação por suspeita do Covid-19. Me avisaram, eu fui para casa, peguei algumas roupas, deixei para ele, como ele ia ficar internado. Consegui falar com ele, foi até a última vez que eu falei com meu avô, de longe, de máscara, paramentado. Ele me disse que estava se sentindo melhor, porém, nesse mesmo dia, no sábado, nós tivemos a informação de que ele havia sido entubado, foi colocado em coma induzido e transferido para o Hospital Emílio Ribas, no Guarujá. Paulo diz que a maior preocupação é com a avó, que passou todo o período de internação ao lado do marido. A aposentada, que tem 81 anos, teve dor no corpo, mas no momento passa bem. É um descaso do Instituto Adolfo Lutz em enviar esses exames, que seriam um caso emergencial. Em nota, a Prefeitura de Santos informa que o óbito segue em investigação pela equipe de vigilância epidemiológica. Sobre a realização de exames na viúva do farmacêutico, esclarece por orientação estadual diante da transmissão comunitária coronavírus, desde o início da semana passada, é colhida amostra de exame apenas em pacientes internados. As pessoas próximas aos suspeitos da doença devem fazer isolamento domiciliar por 14 dias para evitar que transmitam o vírus caso tenham contraído. Se desenvolverem sintomas leves, deve tratá-los em casa. Nós também procuramos a Secretaria de Estado da Saúde, que informou que está ampliando a rede de diagnósticos e adquirindo insumos extras para a detecção do Covid-19. Em entrevista coletiva concedida pelo governador João Dória, ele informou que a partir do dia 10 de abril estarão disponíveis 8.000 exames para a detecção da Covid-19 por dia. Já são 1.451 casos e 98 mortes no estado. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, disse em entrevista coletiva que existe uma fila de 12.000 exames de diagnóstico da Covid-19 a serem analisados. A capacidade atual no estado é de 3.000 testes por dia. A partir do dia 10, nós teremos 8.000 exames dia, porque se fará uma alteração no processamento dos exames do Adolfo Lutz, onde esta parte pré-exame será feita de uma forma automática. Segundo Germann, dos 12.000 exames que aguardam resultado, 500 são de pacientes internados em estado grave e o restante em estado leve. Significa que entre os casos graves a possibilidade de positivo vai ser muito alta. E entre aqueles dos casos leves, a positividade é bem menor. Então, provavelmente, nós teremos aí não um aumento significativo do número de casos positivos no estado por causa dessa separação. Já o governador Dória reforçou a necessidade do isolamento e lançou uma campanha publicitária. Será veiculada até o dia 6 de abril aqui em São Paulo e ela será também colocada no rádio e nas redes sociais. Vamos assistir. Contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa.
Dória também anunciou que o governo do estado deverá receber mais 97 milhões de reais em doações de empresários paulistas. Somada à ação da semana passada, o total chega a 195 milhões. 83 milhões serão destinados para a compra de 1.000 respiradores e 180 mil equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde pública do estado de São Paulo. 115 milhões irão diretamente para 78 entidades de saúde pública e privadas espalhadas pela região do estado de São Paulo. São entidades cadastradas que já atuam com a Secretaria de Saúde do governo do estado de São Paulo. E 21 milhões para as mesmas ações na área da saúde para a Prefeitura da capital de São Paulo, para a gestão da saúde com o prefeito Bruno Covas. E agora sim você acompanha a reportagem sobre a coletiva que o ministro da Saúde concedeu hoje à tarde. O ministro da Saúde atualizou os números nacionais. São 159 mortes e 4.579 casos confirmados. Um consenso foi estabelecido: o não ao lockdown. Quando questionado por um jornalista se Mandetta tinha algum risco de deixar o cargo, o ministro da Casa Civil tomou frente. Para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento. Tá certo? Não existe. No final, a crise vista por um ângulo positivo, na ótica do ministro Mandetta. Que tem que ter extrema grandeza, todo mundo, para respirar fundo e viver e ir passando, e nós vamos ganhar. Nós temos notícia boa, nós temos paciente curado, nós temos paciente em alta, nós estamos vacinando nossos idosos, nós temos um exército de solidariedade sendo montado dentro do país, nós temos um empresariado brasileiro ligando, perguntando o que ele pode fazer, que é isso que é o momento agora, o que cada um pode fazer para o Brasil poder passar na frente disso daí. E a queda do elevador que provocou morte de 4 pessoas em Santos completa 3 meses. O laudo da perícia sobre as causas do acidente ainda não foi concluído. Só deve ficar pronto na segunda quinzena de abril. As fotos mostram a análise de 2 conjuntos de peças do elevador no Núcleo de Física do Instituto de Criminalística da Polícia Científica em São Paulo. O microscópio utilizado aumenta mais de 600 mil vezes a amostra de uma peça. E pôde revelar se a estrutura se partiu ou foi fabricada com defeito. Os dados vão ajudar na elaboração do laudo da perícia. A previsão era que o laudo com as conclusões sobre a queda do elevador ficasse pronto em março, mas a mesma equipe também ficou encarregada de realizar a perícia nos morros que deslizaram recentemente. Por isso, o laudo só deve sair na segunda quinzena de abril. O elevador despencou do 5º andar e passou por 8 níveis. O acidente, no dia 30 de dezembro, provocou a morte de 4 pessoas da mesma família. O prédio na Vila Belmiro, em Santos, com 54 apartamentos, é de uso exclusivo para militares da Marinha. O acidente foi um pesadelo para moradores e vizinhos. Fábio mora a cerca de 500 metros daqui. Conta que, mesmo assim, conseguiu ouvir um barulho muito forte. Pelo barulho, depois de constatar a notícia, a gente juntou A com B e chegamos à conclusão que tinha caído o elevador. Vai ser difícil esquecer? Nunca mais, nunca mais. Primeiro que a gente não tem conhecimento que um dia já tenha caído o elevador em algum lugar. Esse foi o primeiro, pelo menos, que eu fiquei sabendo. E depois de dias ensolarados, a chuva volta à região. Confira na previsão do tempo. Em Santos, pela manhã haverá predomínio de sol, mas a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva. A máxima será de 32 e a mínima de 24 graus. No Guarujá, há 80% de chances de chover. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. Os termômetros podem marcar até 33 graus em Cubatão e a mínima será de 24. O dia amanhece ensolarado, mas pode chover a qualquer momento. São Vicente terá uma manhã com tempo bom e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas giram entre 24 e 32 graus. Praia Grande terá uma terça-feira instável, com sol e chuva em todos os períodos. Máxima de 32 e mínima de 24 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá sol pela manhã e a previsão é de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus.
O público-alvo da vacinação contra a gripe passou a ser composto a partir de hoje pelas equipes das Forças de Segurança e Salvamento, como policiais, bombeiros e guardas civis municipais, além, é claro, dos idosos e dos profissionais da saúde. Às 9 da manhã, a vacinação começou. E cada um que chegava era recebido com a mesma mensagem: tem que se cuidar. Água, sabão, álcool gel, higienizar bem as mãos, evitar passar a mão no rosto, tá bom? No posto montado em frente à Prefeitura de São Vicente, a maioria das pessoas que foi receber a dose era idoso. O processo é rápido, uma picadinha e pronto. Sempre tomei a vacina, desde que teve a primeira vacinação, sempre eu tomei. É para ficar mais tranquilo agora? Com certeza, né? Pelo menos da gripe eu tô, agora da outra também eu tô me resguardando, não tô saindo de casa, ficando lá tranquilo com a minha mulher e meu filho. Todo ano eu tô nessa vacina. Tá sentindo mais segura? Graças a Deus. Os idosos podem e devem continuar recebendo a dose da vacina contra a gripe. Mas nessa semana, o foco são os policiais da segurança pública. Portanto, até a próxima sexta-feira, devem tomar a vacina os militares das Forças Armadas, também a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e policiais civis. A chefe da Vigilância em Saúde de São Vicente explica que na cidade são 15 postos que vão funcionar das 9 da manhã às 4 da tarde, com exceção do posto do Humaitá, que começa às 10. Ela ressalta que existem doses em todos os postos e não há necessidade de corre-corre. É importante deixar claro que a vacina é contra a gripe e não contra o coronavírus. Importante tomar a vacina, né, para estar imune contra a gripe da influenza, mas não tem nada a ver com o corona. O corona ainda não tem vacina nem tratamento. Lógico que se a pessoa adquiriu o corona e tomou a vacina da gripe, as reações vão se amenizar, mas a vacina não tem nada a ver com o coronavírus. E sobre vacinação, nós voltamos a falar com a repórter Patrícia Nunes, que está com o secretário de Saúde de Santos. Patrícia. É isso mesmo, Jamile. O secretário Fábio Ferraz continua aqui conosco. Secretário, nós hoje recebemos aí reclamações de que a vacina acabou em muitas unidades de saúde do município. Como que essas doses e quando que essas doses devem ser repostas aí pela Secretaria de Saúde do Estado? Olha, ao total nós temos a necessidade de 101 mil vacinas. Toda a nossa análise dos anos anteriores, nosso público idoso e os profissionais de saúde, que é o público-alvo desse momento, são 101 mil pessoas. Nós recebemos um primeiro lote de 15 mil, um segundo lote de 20 mil e agora no sábado, e colocamos hoje à disposição, mais 13 mil vacinas somente. Então percebam que tem um déficit muito grande de vacinas. É importante a gente sempre lembrar, vacinas, a responsabilidade é tripartite. União, ou seja, governo federal, compra as vacinas, estados, logística de distribuições para os municípios e o município aplica a vacina. Nosso time, mais uma vez, extremamente dedicado. Aliás, fica aqui um agradecimento a todo o time da saúde que participou hoje também da vacinação. Estamos vacinando. Agora, precisamos de mais vacinas. A previsão que o Estado, que é responsável, portanto, dessa logística, nos dá é que na quinta-feira nós teremos um novo lote. Aguardaremos, portanto, isso e assim que chegar, já começaremos com a vacinação novamente. É bom todo mundo ficar, né, secretário, ligado aí nas notícias, porque na quinta-feira, então, as doses devem chegar aqui no município. Jamile. Muito boa essa informação, né? Tiveram início hoje as obras na Ponte dos Barreiros, em São Vicente. O acesso, que corre risco de colapso estrutural, está interditado desde 30 de novembro. Dentro de um prazo de 90 dias, nós estaremos concluindo essa primeira fase da obra. Simultaneamente a isso, quero já preparar a concorrência para iniciar também a contratação da segunda fase da obra, que é uma obra complementar. Finalizada a primeira fase, iremos peticionar ao juiz para que nós consigamos a reabertura da ponte e assim voltar à normalidade as pessoas que moram na área continental podendo transitar e trafegar pela Ponte dos Barreiros.
E como o comércio segue fechado em todo o estado de São Paulo, a Prefeitura de Guarujá prorrogou por 30 dias todas as taxas relativas à licença e funcionamento do comércio fixo de ambulantes e permissionários. E quem tem mais detalhes é novamente a repórter Patrícia Nunes. Exatamente, Jamile. A prorrogação, então, deixa mais tranquilos, por enquanto, pelo menos por enquanto, esses trabalhadores, porque a data de vencimento, o pagamento deveria ser feito amanhã. Bom, e outra medida adotada pela administração municipal foi a criação de um comitê chamado Pós-Calamidade Pública Covid-19, que será responsável por realizar estudos e também adotar políticas para a recuperação econômica do município. O comitê será formado pela Secretaria de Finanças, CEFIM, a Coordenação Governamental, Segov, e também Desenvolvimento Econômico Portuário, SEDEP, e a Advocacia Geral do Município, AGM. Jamile. Obrigada, Patrícia. Uma boa noite para você. Um vídeo gravado por coletores de lixo mostra o descarte irregular de seringa em um lixo doméstico em Santos. Um dos homens foi ferido por uma agulha. Eles fizeram um pedido à população para evitar acidentes como este. Então, pessoal, enquanto vocês estão na quarentena aí, dentro das suas casas, cuidando das suas famílias, cuidando da saúde de vocês, estamos aí na luta todo dia aí, correndo. Acabou de acontecer, ó, seringa com sangue, uma agulha com sangue, ó, dedo furado. Companheiro aqui. Olha onde que estava descartada, a seringa com sangue. Lixo domiciliar. Quase cortou a mão no vidro. Semana passada eu cortei minha perna, tomei 3 pontos. Então, galera, vamos ter um pouco mais de atenção aí com a gente que estamos aqui na luta, que a gente não tem coronavírus, estamos aqui trabalhando todos os dias. Vamos dar só um pouco mais de atenção, custa nada. E a Terracom, responsável pela limpeza urbana de Santos, foi procurada, mas não enviou resposta até o fechamento desta edição. Após 8 tripulantes do navio Costa Fascinosa, 2 confirmados para coronavírus e 6 com suspeitas de ter a doença desembarcarem em Santos para atendimento hospitalar, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizou hoje uma inspeção a bordo. Não foi necessário nenhum novo desembarque. No final de semana, a Justiça Federal concedeu liminar e determinou que a Autoridade Portuária de Santos impedisse o desembarque dos ocupantes do transatlântico. Só será permitida a saída daqueles que necessitarem de assistência médica. A quarentena do navio atracado no terminal de passageiros, o Concais, foi prorrogada. Essas imagens mostram o navio atravessando a barra para atracar no terminal de passageiros. O acesso, no momento, é restrito aos profissionais de saúde. A atracação faz parte do plano de contingência do porto. 757 tripulantes estão a bordo do navio, observados por agentes de saúde. Ao todo, 35 tripulantes estão com suspeita de Covid-19, além dos 7 que já haviam sido desembarcados. O Costa Fascinosa estava sem operar na barra desde o dia 17, em quarentena. A Anvisa analisa se estenderá o período de isolamento do navio por conta dos casos recentes. Os 7 tripulantes com suspeita de coronavírus estão internados no Hospital Beneficência Portuguesa. 5 deles são filipinos, um é indiano e o outro da Indonésia. Ainda falando sobre a liminar, no caso de haver a necessidade de desembarque de tripulantes doentes, a autoridade portuária deverá comunicar previamente o fato à Anvisa e secretarias estadual e municipal de saúde para a adoção das providências previstas no plano de contingência do Estado de São Paulo para o enfrentamento da Covid-19. E agora vamos voltar a falar com a Patrícia Nunes, que continua com o secretário de Saúde e tem mais informações sobre esse assunto. Patrícia, eu dei boa noite para você, mas você ainda tinha mais informações para a gente. Boa noite, então, de novo para você, Jamile. Bom, secretário de Saúde que continua conosco. Secretário, agora a gente vai falar sobre o navio, né, os tripulantes. Bom, para evitar um colapso no sistema de saúde, a recomendação é que esses doentes, os pacientes, eles sejam encaminhados para hospitais referência na capital paulista ou outros locais habilitados. A exceção são os casos de urgência, né, que podem ser atendidos na região. Porém, uma vez que eles só saem do navio quando estão realmente precisando de atendimento, é viável que eles passem esse período na estrada? Não é perigoso?
Olha, nós temos uma preocupação muito grande com a preservação dos santistas, dos moradores da Baixada Santista, né? Nós temos uma disponibilidade de leitos hospitalares significativa na rede pública, na rede privada em Santos, e estamos estruturando, segundo o plano de contingência do Covid-19, novos leitos. A ideia é que a gente chegue em mais de 500 leitos estabelecidos somente na cidade de Santos, específicos para tratar o Covid. Agora, vamos ser bem práticos. Se a gente tem em cada uma dessas embarcações cerca de 700 pacientes, então temos aí já notícias de 3 embarcações, estamos falando aí de aproximadamente 2.000 pessoas, passageiros ou tripulantes, né? Já é um fato a circulação do vírus nessas embarcações, isso é um fato, é um número crescente de aí sim pacientes. Vai desestruturar totalmente o nosso sistema de saúde. Então se faz necessário sim um apoio da capital, que tem uma estrutura ainda maior de leitos, disponibilidade maior de leitos. E os casos de extrema urgência, esses sim, os hospitais aqui da Baixada conseguem tratar, conseguem acompanhar. Agora, a totalidade de pacientes que podem ser esperados nessas embarcações, o nosso sistema não consegue aumentar, por isso se faz necessário esse apoio. Ok, muito obrigada, secretário Fábio Ferraz, por sua entrevista aqui no Caderno Regional de hoje. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Jamile, agora sim, uma boa noite para você. Eu me despeço daqui e boa noite a todos que nos assistem. Sim, né, Patrícia? Uma boa noite para você e uma boa noite para o secretário de Saúde, que tanto nos esclareceu nessa noite. O Caderno Regional de hoje também fica por aqui. Mande sua sugestão pelo telefone 13, nosso DDD, 98228-8219. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo santaportal.com.br. Obrigada pela sua companhia mais uma vez, um excelente fim de noite. Tchau!